Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinando, nosso encontro aqui na TV Floripa. Nós estamos comentando sobre um tema muito interessante e necessário no momento para a população, que é a questão do direito previdenciário. Fizemos um bloco já sobre aposentadoria especial com o Dr. Kleber Coelho. Obrigado, Dr. Kleber, por aceitar nosso convite, né? Obrigado. E novamente ele está aqui com a gente para falar de alguns outros temas específicos de previdência, né? O primeiro é o seguinte: existe um direito que as pessoas têm, Dr. Kleber, que é a isenção de imposto de renda para alguns tipos de doenças específicas. E muita gente não sabe desse direito e não acessa esse direito. Então, bom dia mais uma vez. Bom Como dia. é que funciona isso, Dr. Kleber? É importante, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É importante a população ter esse esclarecimento, porque é muito comum a gente perceber pessoas que têm direito a determinada benesse de isenção, né, nos proventos de aposentadoria ou nas pensões, e por desconhecer não exercer esse direito, né? E é importante que se diga, a administração pública, o famoso leão, ele não vai bater na tua porta para dizer, tu tens direito à isenção de imposto de renda, vai lá pedir. A administração pública, ela tem essa natureza de que só provocada vai enfrentar essas situações. E o aposentado e o pensionista que, acometido de alguma das moléstias elencadas na legislação como moléstias graves, e esse rol dessas doenças, se não me falha a memória, são 16 moléstias, eles são de muito fácil acesso. Hoje, com as questões de internet, é muito fácil a gente... o câncer, AIDS, essas doenças... Cardiopatia grave, muito comum, né? A neoplasia, que é o câncer de uma maneira mais ampla, né? Os diferentes tipos de alienação câncer. Mental, alienação mental, tuberculose, esclerose, enfim, tem doenças outras bem específicas que lá estão. E é importante que se destaque, o rol é taxativo. Então a gente muitas vezes se vê diante de algumas injustiças, né? Doenças que se revelam extremamente graves, mas que por não estarem naquele bendito rol, não garante o direito à isenção para aquele aposentado que sofre tanto ou mais do que quem tem de fato um diagnóstico elencado naquele rol. E nem por analogia tem ganho no judiciário? Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal já pacificou essa questão. Que é aquela lista. De que o rol é taxativo e em virtude disso, existem excepcionalmente decisões judiciais que equiparam, um exemplo, por exemplo, a doença de Parkinson, ela se revela muitas vezes em alguns graus, que tem o parkinsonismo secundário. Então, assim, o caso concreto, às vezes, geram decisões favoráveis, mas é importante que se diga que a regra geral é de que o rol é taxativo. Então, não adianta a pessoa, um exemplo da cardiopatia, né, que existem dezenas, o senhor é médico, vai saber dizer melhor do que eu, né? Mas assim, eu nem sei quantos tipos de cardiopatias existem, mas só a cardiopatia grave é a que garante a benesse da isenção. Então não adianta aquele aposentado ou pensionista que sofre com problema do coração, toma medicação diariamente, achar que tem direito, se o diagnóstico que ele tem não é cardiopatia grave. Se é uma cardiopatia isquêmica, sim, se é um outro tipo de cardiopatia, não vai ter direito. Enquadra. É injusto? Entendemos que sim, em muitos casos, né? Mas, infelizmente, seria uma demanda temerária de investir, buscar essa isenção. E aí é um tiro que pode sair pela culatra, inclusive, né? A pessoa buscar o judiciário muitas vezes para tentar isso, e ter, além do desgaste com o próprio processo judicial, ter custas, eventualmente sucumbência com a parte contrária e tal, né? E como é que a pessoa acessa esse direito?
Na verdade, importante primeiro é ter o diagnóstico, né? A certeza do diagnóstico que lhe garanta o direito à isenção é fundamental. E se ele é aposentado do INSS, o INSS está apto a receber esses pedidos, né? Então, assim, há formulários próprios, inclusive, e a Previdência está apta a receber esse requerimento de isenção. Certamente, esse aposentado ou pensionista, é sempre bom falar que pensionista também tem esse direito. A legislação, ela fala sempre proventos e pensões. Então, até só para fazer um pequeno parênteses, a pessoa pode ser aposentado, ter o diagnóstico, né? Ser aposentado e continua trabalhando com carteira assinada. No salário que ele recebe, vai ter desconto de imposto de renda. Na aposentadoria que não, só na aposentadoria. Porque não tem prazo, não tem estado clínico para essa pessoa estar... Não, assim, por exemplo, alguém que teve câncer, uma mulher teve câncer de mama e curou. Ela requereu na época, né? Passou ali, deram 5 anos e daí cortaram o benefício. Sim, isso é muito comum. Então, como eu estava falando, requerer administrativamente é algo que está ao alcance do segurado, né? E vai passar por uma perícia que vai avaliar, é muito comum, daí a gente lida com as questões já conhecidas do estado, primeiro, o estado de letargia do próprio INSS, que demora muito para apreciar os pedidos, e também com a ineficiência no momento de realizar as perícias. A gente vê muitas injustiças serem cometidas nesses momentos. E a partir dali, sim, o judiciário vai estar apto a receber demandas nesse sentido, né? Mas o que também a administração pública ela enfrenta, né? A gente enfrenta com a administração, em especial, né, o INSS falando aqui. As perícias, não raro, consideram que o controle da patologia tira o direito do aposentado e pensionista de ter a isenção, o que não é verdade. Então, assim, o controle, a contemporaneidade dos sintomas, ou seja, a pessoa não precisa estar doente. Precisa ter o diagnóstico. Ela precisa atrás. ter tido o diagnóstico da patologia grave. Só que, lógico, é uma tendência de, na esfera administrativa, eles negarem. Alguns órgãos, falando de serviço público, porque isso se estende ao servidor público também, aposentado, enfim. Isso varia muito de órgão para órgão. Então, assim, dependendo, tem órgãos, por exemplo, que concedem mesmo tendo esse raciocínio só do diagnóstico. E outros não, também. E a ideia qual que se tem? E o judiciário, de maneira pacífica, já reconheceu essa questão, inclusive com decisões dos tribunais superiores. Não precisa haver a contemporaneidade dos sintomas, basta o diagnóstico lá atrás. Então, assim, se a pessoa se curou daquele câncer, que bom. Agora, mesmo curada, ela nunca mais vai ter uma vida igual. Ela vai estar sempre fazendo controle periódico, fazendo consultas, exames. Dependendo da patologia, a gente aqui falou do câncer, mas a cardiopatia grave, a pessoa continua tomando remédio pro resto da vida. Então, assim, o objetivo do legislador, quando criou essa norma, qual foi? De dar àquele aposentado, àquele pensionista, uma compensação financeira para custear o tratamento. E o tratamento não acaba com o controle da moléstia. Então, esse é o fundamento que, inclusive, a jurisprudência, a justiça utiliza para reconhecer o direito à isenção, mesmo com o controle da moléstia. E aí, o que é importante se dizer? A pessoa que teve, até em algum momento, essa isenção e teve o benefício cessado, porque passou 5 anos e está controlado, enfim, ou quem nunca requereu, o que é importante que se diga, quando buscar essa isenção, existe a possibilidade de, inclusive, buscar a restituição dos últimos 5 anos. Solicitar o retroativo. Também, limitados a 5 anos, né? Porque quando a gente fala de, por exemplo, uma demanda judicial em face da administração pública, e aqui vai ser uma ação contra a Fazenda Nacional, né? A Receita, né? A gente consegue retroagir apenas 5 anos da data
do ajuizamento das ações. Né? Sim. Mas ele tem esse direito Sim. de buscar a restituição. Então é importante que as pessoas conheçam isso, porque o nível de desinformação é bastante grande, né? Uhum. E, como eu falei, muitas vezes a administração pública cria embaraços para o segurado, para o aposentado, quer em relação ao INSS, quer em relação ao próprio serviço público. E aí o que acontece? As pessoas muitas vezes se sentem coagidas numa situação dessa, já estão fragilizadas por Sim. conta da doença. Sim. E acabam não buscando seus direitos na justiça, enfim, né? E por isso a gente entende bem importante, né? Sim, procurar. E essa vantagem financeira, ela é necessária para para apoiar essa pessoa. para apoiar Claro. essa pessoa nesse Claro. momento de dificuldade, que ele não acaba, como eu falei, Sim. com o controle da patologia. Né? Ok. Agradecemos, Dr. Kleber, aí, Obrigado aceitar o nosso convite, né? E agradecemos a você que nos acompanha sempre. Um grande abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.